O motor ele tem dois tipos de capacitores. Esse aqui é um deles, no caso é o capacitor permanente. Esse capacitor, a função dele é estabilizar a energia no motor. Então ele mantém sempre a energia na forma que o motor precisa. Tem eles de diversos formatos e tamanhos, isso não interfere. Aqui também tem ele com cabo e tem eles com esses 4 terminais ou também 2 terminais. Isso não interfere em nada no funcionamento. A questão é a propriedade do capacitor. No caso, esse aqui é um capacitor permanente. Geralmente, os fabricantes utilizam essa cor branco acinzentada assim. Agora, o formato, isso não tem a ver. Isso vai de cada fabricante. O que importa realmente é a numeração do capacitor. Por exemplo, aqui ó, a gente tem um capacitor que ele é de 35 microfarad. E a gente tem que observar isso daqui, ó, 250 volts de corrente alternada. Isso aqui, na verdade, é o que vai diferenciar a resistência dos capacitores. Esse primeiro número diz respeito à potência dele. Então, os capacitores eles vão ser aí de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 35. Desses permanentes, a gente tem eles até 70 aqui. Então, o nosso maior é 70. Então, esses números menores dizem respeito geralmente a capacitores permanentes. E esses capacitores permanentes, aqui a gente divide eles basicamente em 3 grupos. Que é esse, um grupo é esse por 250. Então, a gente vai ter 10 por 250, 15 por 250, 30 por 250, 70 por 250. Então, a gente usa esse número e aqui o volts corrente alternada. Aqui agora a gente tem um outro exemplo, que é esse aqui é 25, você vê que o formato da numeração é o mesmo, 25 microfarad, só que agora os volts corrente alternada é 380, 400. Então se alguém procurar um capacitor 380, é esse. Se alguém procurar um capacitor 400, também é esse. Então 380, 400. Aí o que muda é aqui, ó. Ele vai querer um capacitor de quanto? 40 por 380. Então a gente vai pegar o capacitor, que o número 40 está aqui, e é esse mesmo, 380 ou 400 é a mesma coisa. Se chegar um cliente e falar, eu quero um 25 por 400, é esse capacitor. 25 por 380, é esse mesmo capacitor. Então aqui o microfarad e os volts corrente alternada. Aqui eu peguei um semelhante, mas aqui ó, 50 microfarad. 50 por quanto? Por 380, 400. Então eu quero um capacitor de 50 por 380, é esse. Quero um capacitor de 50 por 400, é esse. Então esses números geralmente que vão até 70 é dos capacitores permanentes. Aí o que a gente tem que observar é isso, a potência e os volts corrente alternada. Então nós vimos aqui por 250 e por 380 ou 400. E um outro modelo é esse daqui, ó. Esse aqui, por exemplo, eu trouxe um de 50, aí ele vem por 440 ou 450, então dá na mesma. Então você vê que a numeração aqui ele poderia ser 60 por 440 ou 60 por 450, é o mesmo capacitor. Então o que a gente tem que olhar principalmente essas duas funções, o 50 aqui e o volts corrente alternada, que isso aqui interfere no funcionamento do motor. Mas lembrando assim que um capacitor desse aqui 400, 450, se o cliente estiver procurando um capacitor de 50 por 400, ele pode colocar esse capacitor sem problema nenhum. Se ele estiver procurando um de 50 por 250, ele pode usar esse capacitor também, não tem problema. A questão é só que o 440, 450 é mais caro, mas não tem problema. O que não pode variar muito é esse número aqui. Então, se ele estiver procurando um de 50 por 400 e você oferecer um 30 por 440, não pode. Entendeu? E nem se ele estiver procurando um 50 por 440, você não pode oferecer um 30, porque aí não está próximo. Tem que ser uma variação pequena. Então, esse daqui você pode alternar, 250, 400, 450. Não é recomendado o contrário. Se ele estiver procurando um de 450, 50 por 450 e você vender um 50 por 250,
Aí tem que ter um conhecimento do motor para poder saber se deve ou não. Caso contrário, é melhor não vender. Não temos. Pronto. Agora, o contrário pode ser feito.